No meio do Oceano Índico, entre Madagascar e a costa oriental de África, existe um país que quase nunca aparece nos mapas ou nos motores de busca. São as Ilhas Comores. Um conjunto de ilhas vulcânicas isoladas, com poucos visitantes e desconhecidas até para quem vive a milhares de quilômetros de distância. Não tem grandes cidades nem aeroportos lotados. Ainda assim, quem já lá esteve diz que há algo de diferente nelas. Um ritmo, um jeito, algo fora do comum. Não é um país congelado no passado, mas também não acompanha o ritmo do mundo atual. Como é para quem vive num lugar como este? Como é o dia a dia num dos países mais fechados, escondidos e isolados do planeta? Bem-vindo a Mundar. Vamos começar. A origem do país e os seus escravos fugitivos. Numa parte do Oceano Índico que muitos nem sequer localizam num mapa, existe um arquipélago onde a história se mistura com fugas desesperadas, antigas rotas comerciais e culturas que se cruzam. As Comores são compostas por 4 ilhas principais: Grande Comore, Morrele, Anjouan e Mayotte, embora esta última ainda esteja sob controle francês. Apesar de estarem entre Madagascar e a costa africana, quase ninguém as refere. Durante séculos, chegaram aqui diferentes povos. Vieram árabes, africanos, persas, hindus e europeus, cada um deixando algo para trás. Mudaram a forma de falar, a comida, as crenças. Esta mistura criou uma identidade diferente de qualquer outro país. Não existe uma origem única, mas sim várias que continuam a coexistir. Um dos pontos mais importantes da história do país foi a chegada de escravos que fugiam do continente. Homens e mulheres que fugiam das correntes, dos navios e das plantações cruzavam o mar na esperança de encontrar um lugar onde ninguém os capturasse. Não viajavam para comércio ou turismo. Viajavam em busca de liberdade. Atravessavam mares perigosos, com a ideia de se esconderem neste arquipélago repleto de selva e terreno vulcânico. Estes fugitivos eram chamados de quilombolas, palavra utilizada para aqueles que escaparam da escravatura e se perderam na natureza. Nas Comores, muitos conseguiram esconder-se e recomeçar. Estabeleceram pequenos povoados em terras altas, entre a vegetação ou perto de grutas. Afastaram-se de caminhos familiares e criaram espaços seguros para viver sem serem encontrados. O que começou como uma fuga transformou-se numa comunidade. Os quilombolas não sobreviveram apenas. Trouxeram os seus costumes, as suas canções, os seus modos de vida. Misturaram-se com a população local e com outros que chegaram. O resultado foi uma nova sociedade, com traços árabes, africanos e outros traços regionais, algo que ainda é evidente no país. Essa herança não se perdeu. Continuaram a contar as histórias daqueles que atravessaram o mar. Estas histórias foram transmitidas de pais para filhos e passaram a fazer parte da memória coletiva. Em algumas aldeias, as pessoas ainda falam dos primeiros a chegar, fugindo, como se fossem heróis. As crenças também os acompanham. Uma das preocupações mais fortes são os gênios, espíritos invisíveis que se acredita serem capazes de entrar no corpo das pessoas, provocar doenças ou alterar comportamentos. Esta ideia, comum em muitas zonas muçulmanas, ganhou força nas Comores. Em algumas aldeias, são realizados rituais para acalmar estes seres. Há curandeiros que usam misturas de flores, fumo, ossos e até crânios humanos. Estes rituais não são ensinados em público nem realizados à vista de todos. Acontecem geralmente em grutas, casas fechadas ou locais isolados. Estes rituais fazem parte da vida cotidiana. Embora o Islã seja a religião maioritária, muitas destas práticas ainda estão presentes. O ancestral e o espiritual coexistem. Esta mistura também vem do tempo dos quilombolas, que trouxeram diferentes formas de pensar e adaptaram-nas ao novo ambiente. Outro sinal desta influência está no papel da mulher. Apesar de ser um país muçulmano, em muitos lares são elas que decidem sobre a economia, a educação dos filhos ou o futuro da família. A terra passa frequentemente de mães para filhas. Este poder feminino não é recente.
Muitos relacionam-no com a forma como as comunidades de escravos livres estavam organizadas. Aí, as mulheres tinham influência econômica e social. Esta estrutura não desapareceu com o tempo. Permaneceu e misturou-se com outras tradições. Durante séculos, as Comores foram chamadas de Ilhas dos Escravos. Não apenas por causa das pessoas que por ali passavam nas rotas comerciais, mas porque era um dos poucos refúgios reais para aqueles que conseguiam escapar. Estes fugitivos deixaram mais do que apenas a sua presença. Deixaram um modo de vida diferente. O casamento mais caro de África. Nas ilhas, casar não é apenas uma união entre duas pessoas. É uma cerimônia que pode durar dias, acarreta enormes despesas e representa um passo social fundamental para os homens. Este tipo de casamento é conhecido como Grand Marriage. Não é uma celebração qualquer. É uma obrigação cultural que marca o estatuto de um homem dentro da sua comunidade. Este ritual não é opcional se um homem deseja reconhecimento social ou aspira a cargos políticos. Apenas aqueles que celebraram o seu próprio Grand Marriage podem candidatar-se a cargos importantes. Sem esta etapa, um homem não é considerado suficientemente maduro para representar os outros. A preparação para este evento pode demorar anos. É necessário reunir recursos suficientes para pagar animais, comida, música, roupa, joias, presentes e alojamento para todos os participantes. Muitos homens contraem dívidas para cumprir esta tradição. Não o fazer é considerado desrespeitoso para com a comunidade e a família da mulher. O evento dura geralmente entre 3 e 7 dias. Durante este período são realizados banquetes, sacrificadas vacas, é oferecida comida a centenas de pessoas e são doados objetos de valor. Em alguns casos, o noivo deve também doar uma casa ou propriedade. Estes elementos não são simbólicos, são concretos e esperados. Durante a cerimônia, cada passo tem um significado. Da forma como os convidados são recebidos aos presentes oferecidos, nada é deixado ao acaso. Cada gesto é considerado uma expressão do nível de compromisso do homem para com a sua mulher, a sua família e as tradições do seu povo. O grande casamento não é um capricho moderno. Ele tem raízes antigas. Acredita-se que tenha surgido numa época em que a linhagem era transmitida pela linhagem materna. Neste contexto, o prestígio de uma família não era apenas medido pelas posses ou pelas terras, mas pela capacidade de honrar as mulheres do clã. Por isso, este tipo de casamento tornou-se um símbolo de respeito, responsabilidade e maturidade. Não se trata apenas de casar um casal. Fortalece os laços entre as famílias. Demonstra que o homem tem os meios para sustentar a casa. E, acima de tudo, respeita o papel que as mulheres desempenham nas suas comunidades. No passado, quando as Comores eram pontos-chave nas rotas comerciais do Oceano Índico, o casamento servia também como ferramenta diplomática. As uniões entre famílias permitiam a expansão das redes de influência. Muitas destas alianças incluíam laços com comerciantes árabes, persas ou africanos que passavam pela região. O grande matrimônio herdou esta lógica de aliança e projeção. Ele continua a servir de prova de que os homens podem corresponder ao que se espera deles. Por conseguinte, mesmo em contextos de pobreza ou escassez, são feitos todos os esforços para realizar a cerimônia. A não realização pode deixar os homens excluídos das decisões coletivas. As mulheres também desempenham um papel central neste evento. Não só por serem as figuras homenageadas, mas também porque são frequentemente elas que organizam os detalhes, coordenam os recursos e garantem que tudo corre como deve ser. O respeito que recebem neste contexto está diretamente ligado à magnitude do evento. Embora o grande casamento imponha uma grande pressão econômica, continua a ser uma parte essencial da vida nas Comores. Não há uma idade exata para ele. Alguns homens celebram-no jovens, outros esperam décadas. O importante é que, mais cedo ou mais tarde, devem submeter-se a esta cerimônia se quiserem ser considerados adultos aos olhos daqueles que os rodeiam. Este evento marca também um ponto de viragem. Após o grande casamento, a percepção social dos homens altera-se. São-lhes dadas outras responsabilidades. Podem manifestar-se em reuniões importantes,
ser consultados em conflitos ou participar em decisões que afetem o seu bairro ou aldeia. Em muitos casos, os homens que não a celebraram são excluídos das esferas de tomada de decisão. A sua idade e conhecimento não importam. Sem esta etapa, não são reconhecidos como figuras importantes na comunidade. É um filtro cultural que define quem tem voz e quem não tem. O custo envolvido nesta cerimônia não é considerado excessivo internamente. É visto como um investimento a longo prazo, um compromisso não só com a parceira, mas com a estrutura social que os rodeia. Por isso, aqueles que a realizam não a veem como um fardo, mas como um dever necessário. Nos últimos anos, alguns sugeriram reduzir a duração ou o custo do ritual, mas a maioria da população defende-a como uma das poucas tradições que ainda mantém um forte sentido de pertença e coesão. Num mundo em rápida transformação, o Grand Mariage continua enraizado. Este tipo de casamento reforça também o respeito pelas mulheres. São elas que decidem se aceitam ou não o futuro marido. Se discordarem do processo, podem recusar e interromper a cerimônia. Este poder de decisão reforça o papel feminino numa sociedade onde o matriarcado persiste. Maiote, a ilha que Comores não conseguiu recuperar. O arquipélago das Comores é composto por 4 ilhas principais: Grande Comore, Morrele, Anjouan e Maiote. No entanto, apenas 3 pertencem ao país, hoje conhecido como União das Comores. A quarta, Maiote, não está sob controle francês. Apesar de fazer parte do grupo geográfico e cultural, a ilha foi mantida pela França. Desde então, a disputa sobre a sua soberania não foi resolvida. Em 1975, quando Comores declarou a sua independência do domínio francês, as autoridades do arquipélago incluíram as 4 ilhas como parte do novo país. No entanto, a França não reconheceu esta decisão no caso Maiote. Um referendo foi realizado naquela ilha. A maioria votou pela permanência sob a administração francesa. Comores rejeitou o resultado. Alegou que o referendo era ilegal porque a decisão pela independência deveria aplicar-se a todo o território, e não em separado. A partir desse momento, o desacordo entre os 2 países tornou-se permanente. A França manteve o controle de Maiote. Comores insistiu que a ilha se mantivesse parte do seu território nacional. Maiote permaneceu sob a bandeira francesa, mas geograficamente manteve-se inalterada. Situa-se a menos de 70 quilômetros das outras ilhas comorianas. Partilha com elas a língua, a religião, os costumes e os laços familiares. Muitos habitantes das outras ilhas têm lá familiares. Mas as fronteiras políticas separavam tudo. Durante anos, a Comores levou esta reivindicação aos fóruns internacionais. Nas Nações Unidas, na União Africana e noutras organizações regionais, solicitou o reconhecimento de Maiote como território ocupado. Vários países apoiaram a sua posição, mas a França nunca cedeu. Afirmou que respeitava a vontade expressa no referendo e que Maiote se manteria sob a sua administração. Em 2011, a França alterou o estatuto da ilha. Tornou-a oficialmente um departamento ultramarino. Isto equiparou-a legalmente a qualquer outra região francesa. Desde então, Maiote é parte integrante da França. Tem o euro como moeda, leis francesas e presença militar. Esta mudança reforçou o controle francês e eliminou ainda mais qualquer possibilidade de regresso. As diferenças entre as ilhas tornaram-se mais visíveis. Em Maiote, as infraestruturas, os hospitais, as escolas e os salários melhoraram com o apoio do Estado francês. No resto das Comores, as condições mantiveram-se mais precárias. Esta desigualdade criou um novo problema: a migração irregular entre ilhas. Todos os anos, milhares de pessoas atravessam o mar de Anjouan para Maiote em pequenos barcos. Fazem-no em busca de assistência médica, emprego ou melhores condições de vida. A viagem é curta, mas perigosa. As águas podem ser traiçoeiras e os barcos instáveis. Muitos nunca chegam. A França patrulha a costa de Maiote para impedir a entrada de migrantes. Existem postos de controlo, deportações e vigilância constante. As pessoas que se cruzam sem documentos são detidas e devolvidas às Comores. Algumas tentam regressar repetidamente. Outras desaparecem no mar.
Este movimento constante tem provocado tensões entre os dois países. Comores denuncia o tratamento dado aos seus cidadãos em Mayotte. A França, por sua vez, insiste que está a agir dentro da lei. A situação gerou protestos, bloqueios e queixas diplomáticas, mas o problema persiste. Apesar dos controlos, o vínculo humano permanece intacto. Muitas famílias permanecem ligadas entre as duas margens. As chamadas viagens, remessas e visitas ilegais continuam a fazer parte do cotidiano. As divisões políticas não conseguiram romper os laços familiares e culturais. Nas Comores, a perda de Mayotte ainda é vista como uma ferida aberta. Não foi aceite como um facto definitivo. Nos mapas escolares, documentos oficiais e discursos públicos, a ilha aparece como parte do país. Esta é uma reivindicação constante, embora já não seja possível reverter a situação por meios políticos. A França mantém a sua posição. Investe em infraestruturas, estabelece escritórios estatais e promove políticas sociais em Mayotte como se fosse qualquer outra parte do país. A presença do exército e da polícia francesa reforça este controlo. Não há sinais de que vão negociar a soberania. O contraste entre as ilhas é evidente. Enquanto Mayotte tem eletricidade constante, hospitais equipados e escolas com materiais, nas outras ilhas há cortes de energia, clínicas com poucos recursos e salas de aula sem livros. Esta diferença impulsiona o desejo de atravessar, mesmo ilegalmente. Perfume e negócios. Ylang Ylang. Nas Ilhas Comores, existe uma flor que não só define o aroma do ar, como também sustenta parte da economia do país. É o Ylang Ylang, uma planta de aroma forte e doce, que é utilizada como base em perfumes de luxo. A sua essência tem sido utilizada por marcas de renome mundial, como a Chanel. Esta flor não cresce em qualquer lugar. Requer um clima tropical, umidade constante e um tipo de solo específico. As condições oferecidas por este arquipélago são as ideais. Assim, há décadas, as Comores tornaram-se um dos maiores produtores mundiais de Ylang Ylang. O processo inicia-se com a colheita das flores, que é feita manualmente. São colhidas apenas ao amanhecer, quando a concentração de óleos é maior. As mulheres são as principais responsáveis por esta tarefa. Sabem o momento exato em que a flor atinge o seu auge. Uma vez colhidas, as flores são destiladas para extrair o óleo. Este processo não é rápido. Pode demorar até 24 horas. É produzido em alambiques tradicionais, muitos deles geridos por famílias locais. O resultado é uma substância densa, amarela, com um aroma persistente. Este óleo é cobiçado pelas casas de perfumes em cidades como Paris, Milão e Dubai. As empresas internacionais compram-no a preços elevados para o incorporar nas suas fragrâncias. Um dos mais famosos é o Chanel No 5, que inclui essência de Ylang Ylang na sua fórmula original. No entanto, a forma como as mulheres comorianas usam esta flor é diferente. Não a misturam com álcool nem a engarrafam em frascos de marca. Aplicam-na diretamente na pele e no cabelo. Usam-no como parte da sua rotina diária, não como um acessório de luxo. O aroma deixado pelo Ylang Ylang é intenso. Resiste ao calor, ao suor e à passagem do tempo. Num ambiente como as Comores, onde a umidade e as temperaturas são elevadas, este tipo de aroma persiste. Por isso, é comum notar a sua presença em mercados, reuniões ou celebrações. O uso do óleo tem também valor simbólico. Não se limita ao embelezamento. Na cultura local, perfumar-se com Ylang Ylang é um gesto de identidade, de pertença. Está associado ao respeito por si próprio e pelos que o rodeiam. Não é um ornamento, é uma forma de demonstrar dignidade. Em eventos importantes, como casamentos ou visitas especiais, o aroma do Ylang Ylang mistura-se com outros elementos. É combinado com o mezano, uma pasta branca feita de coral moído e madeira que é aplicada no rosto. Juntos, estes produtos naturais criam uma imagem que reflete cuidado e tradição. Esse conhecimento não se aprende nos livros. É transmitido de mães para filhas. As jovens observam, fazem perguntas e imitam. Aprendem quando e como usar cada item.
quando aplicar o óleo e em que situações preparar o mesano. Não há manual, apenas prática e observação. Para além do uso pessoal, muitas mulheres transformaram o ylang ylang numa fonte de rendimento. Cultivam, colhem, destilam e vendem o óleo. Algumas fazem-no individualmente, outras em grupos ou associações. Em muitas aldeias, as mulheres são quem sustenta o negócio, sem intermediários. Este trabalho não é fácil. Exige perseverança, conhecimento do clima, capacidade para negociar preços e controle sobre o processo. Mas permitiu que muitas mulheres alcançassem a independência financeira. Não precisam de licenças para comprar, vender ou investir. Elas gerem os seus próprios recursos. No contexto das Comores, onde as mulheres já desempenham um papel central na vida familiar, esta atividade reforça a sua posição. Não governam apenas o lar, também produzem, gerem e distribuem parte do rendimento que entra. As suas opiniões são ouvidas porque são apoiadas por factos. O ylang ylang não gera apenas rendimento dentro do país. Influencia também a imagem que as ilhas projetam no exterior. Para muitas, foi o produto que as colocou no mapa. Embora poucos conheçam a sua origem exata, muitas fragrâncias famosas carregam um toque de Comores na sua composição. O vulcão mais ativo do mundo. Na ilha de Grande Comore, encontra-se um vulcão que não só domina a paisagem, como também molda o cotidiano do arquipélago. O seu nome é Karthala e, segundo vários estudos geológicos, é um dos mais ativos do planeta. As suas erupções repetem-se com frequência e a sua presença não passa despercebida aos habitantes nem aos poucos visitantes que visitam a região. Este vulcão tem uma forma maciça, com encostas que cobrem uma boa parte da ilha. O seu cume emite gases, vapor e fumo mesmo durante os períodos de calmaria. Não se trata de um vulcão extinto ou adormecido. Permanece constantemente ativo, um sinal vivo de que a Terra ainda está em movimento. Nas últimas décadas, registraram-se várias erupções importantes. Em média, uma ocorre a cada poucos anos. Algumas foram mais pequenas. Outras provocaram evacuações, danos materiais e preocupação entre a população. Apesar disso, as pessoas continuam a viver nas proximidades, habituadas à natureza imprevisível do meio envolvente. Karthala não é uma montanha comum. A sua estrutura vulcânica confere-lhe uma aparência imponente. As encostas apresentam cicatrizes de erupções passadas. Há zonas onde a vegetação não recuperou, e outras onde os minerais vulcânicos enriqueceram o solo. Esta mistura cria uma paisagem contraditória, fértil e árida ao mesmo tempo. Subir até a sua cratera é possível, mas não é fácil. O caminho é irregular, com encostas íngremes e zonas escorregadias. Ainda assim, alguns aventureiros e locais percorrem-no para ver o interior do vulcão. Uma vez no topo, o panorama é único. Fumarolas constantes e uma vista completa do Oceano Índico são visíveis. As nuvens de gás que emergem da cratera são densas. Tem um odor forte, marcado por enxofre e outros elementos químicos. O ar fica mais pesado. Não é aconselhável permanecer ali muito tempo sem proteção. Apesar disso, muitos esforçam-se para o alcançar e testemunhar o poder deste lugar. Na cultura comoriana, o vulcão não é apenas uma formação geológica, carrega um peso simbólico. Representa a energia da Terra, a possibilidade de destruição e também a capacidade de renovação. A sua atividade é aceite, não como castigo, mas como parte da vida nestas ilhas. A população aprendeu a viver com isso. As escolas ensinam o que fazer em caso de erupção. As famílias têm planos de evacuação. Em algumas zonas, são montados abrigos. A sinalização é clara e as autoridades locais monitorizam constantemente o comportamento do vulcão. Apesar do risco, há benefícios. As cinzas vulcânicas enriqueceram os solos agrícolas de certas zonas. Algumas plantas crescem melhor neste tipo de terreno. Há também interesse turístico, embora limitado. Karthala atrai viajantes interessados em geologia, aventura e paisagens extremas. O contraste entre os campos verdes e as rochas escuras cria imagens impressionantes. Em dias de céu limpo, a partir do cume, é possível avistar as outras ilhas do arquipélago.
As vistas estendem-se por quilômetros. Todo o ambiente parece suspenso entre a calma e a possibilidade de uma erupção. Nenhuma grande infraestrutura turística foi construída em redor do vulcão. As condições do terreno e o baixo número de visitantes não o justificam. Ainda assim, alguns guias locais oferecem passeios a pé. Conhecem o caminho, conseguem ler as placas do terreno e compreendem os limites de segurança. Para os comorianos, Karthala faz parte da sua identidade territorial. Não é um inimigo nem um monumento. É uma presença que define a ilha. As suas colunas de fumo lembram-nos todos os dias que a terra sob os seus pés não é estática. Ela muda, respira e alerta. Há séculos que as lendas locais também associam o vulcão a histórias espirituais. Fala-se de espíritos que habitam as encostas, de vozes ouvidas em certas noites e de rituais antigos realizados perto da cratera. Embora estas crenças não sejam oficiais, elas perduram em algumas comunidades. Casas feitas com pedra e palmeira. Nas ilhas, a arquitetura tradicional não se baseia no luxo ou no design importado. Ela adapta-se ao ambiente. As casas são feitas com o que está disponível: pedra vulcânica, madeira local e folhas de palmeira. Não seguem designs modernos nem procuram impressionar. São construídas para durar e se integrarem na natureza. O uso de pedra vulcânica tem razões práticas. É um material durável, fácil de encontrar na ilha e útil para suportar as condições climatéricas. As paredes destas casas suportam o calor, a umidade e as mudanças de temperatura. Oferecem também algum isolamento sem a necessidade de tecnologia adicional. O telhado é coberto com folhas de palmeira entrançadas, um material flexível, leve e substituível. Este tipo de cobertura permite a circulação do ar, o que é fundamental num clima tropical. Não são utilizadas telhas nem cimento. As casas não estão completamente fechadas. Respiram, assim como o ambiente. A disposição dos espaços interiores é simples. Existem poucas divisórias. 1 ou 2 quartos são suficientes. Os quartos não estão separados por funções específicas. Tudo é multifuncional. Dormir, comer, reunir-se. O que muda é o momento, não o espaço. Em muitas casas, o pavimento não é coberto. É deixado coberto com terra ou alisado com uma mistura local. Não são instaladas cerâmicas nem madeira polida. O que importa não é a aparência, mas a utilidade. A limpeza é feita com vassouras feitas de ramos secos e mantida ventilada durante o dia. A mobília é mínima. Algumas cadeiras, um colchão ou esteiras no chão e um espaço para guardar roupa ou utensílios. A decoração é escassa. Talvez um pano pendurado ou uma prateleira improvisada. Não há acumulação de objetos. As pessoas vivem apenas com o mínimo necessário. A cozinha está geralmente fora da residência principal. É construído um espaço separado, com um fogão a lenha e alguns utensílios básicos. Isto evita a entrada de fumo na casa e reduz o risco de incêndio. Permite também que os alimentos sejam preparados sem alterar a temperatura interna. A água não é canalizada para todas as áreas. Em muitas comunidades, são recolhidos baldes de poços ou nascentes próximas. As casas têm baldes, recipientes e barris para armazenamento. Não existem sistemas de pressão ou aquecimento. A casa de banho geralmente fica em uma estrutura separada. A eletricidade também não é garantida em todo o lado. Algumas casas têm painéis solares. Outras usam velas ou candeeiros a petróleo. A iluminação noturna é limitada. As pessoas aproveitam o dia ao máximo e deitam-se cedo. Existem poucos eletrodomésticos e não há necessidade de várias tomadas. A casa é construída por famílias ou com a ajuda de vizinhos. Não há contratação de empresas. O trabalho é feito por turnos. Aqueles que recebem ajuda depois devolvem-na. É uma prática comum. É construída com materiais do meio ambiente e por mãos familiares. Isto tem sido assim há gerações. Este tipo de arquitetura reflete um modo de vida. Não se trata de pobreza ou atraso. É uma decisão funcional baseada no que está disponível. Não há desperdício. Não há espaço para o desnecessário. Cada elemento tem uma utilidade
e tudo é concebido para resistir às intempéries, e não para adornar. As casas também refletem a estrutura familiar. Várias gerações podem viver sob o mesmo teto. Avós, pais, filhos, todos partilham o espaço. Organizam-se por respeito e costume. Os mais velhos têm, geralmente, prioridade. A sua palavra é ouvida. A sua presença é respeitada. Nas aldeias, as casas são agrupadas por laços familiares. Uma rua pode ser constituída por casas pertencentes a uma única família alargada. Isto facilita a colaboração diária. Se alguém precisar de alguma coisa, basta atravessar a rua. Não existem grandes distâncias entre parentes. A distribuição de terras também segue regras internas. As filhas geralmente herdam. Quando se casam, os maridos mudam-se para a casa das filhas. Não há necessidade de construir do zero todas as vezes. A terra permanece na mesma linhagem familiar, reforçando o papel feminino na estrutura social. Embora algumas novas construções utilizem cimento ou materiais industriais, a maioria mantém o estilo tradicional. Não por razões estéticas, mas por lógica. Funciona, é acessível e permite manter a ligação com a natureza. O equilíbrio entre a humanidade e a paisagem não é quebrado. Natureza e vida marinha intocadas. As Ilhas Comores estão rodeadas por águas límpidas e quentes que fazem parte do Oceano Índico. Apesar da sua localização privilegiada, este arquipélago continua a ser pouco conhecido e pouco explorado pelo turismo. Esta falta de visitantes manteve muitas das suas paisagens intactas. A natureza aqui não foi transformada pela urbanização ou pelo desenvolvimento em massa. As praias são de areia branca, sem edifícios ou vedações a restringir o acesso. As árvores chegam à beira-mar e as estradas de acesso são simples e não pavimentadas. Os moradores locais respeitam estes espaços. Não existem empresas turísticas nem estruturas de luxo. Um dos locais mais notáveis é a Ilha de Morreli. Esta área foi declarada reserva marinha pela sua biodiversidade. As águas circundantes são ricas em espécies e os recifes estão em boas condições. Não há poluição visível nem sobrepesca comercial. Os peixes, os corais e as tartarugas ainda estão lá como há séculos. Em Morreli, é comum ver tartarugas marinhas a sair da água para desovar na areia. Isto acontece sem supervisão, sem proteção artificial, apenas na presença de alguns habitantes locais que conhecem o ciclo e o respeitam. Os golfinhos também podem ser vistos a nadar perto da costa, sem medo de motores ou barulho. O mergulho e o snorkel são possíveis em diversas áreas. Os poucos visitantes que vêm podem ver de perto cardumes de peixes, formações de coral e espécies que não são facilmente encontradas noutros destinos. Tudo isto é feito sem grandes empresas ou operadores de grande dimensão. Os próprios habitantes locais orientam as atividades. As florestas que cobrem partes das ilhas são constituídas por vegetação tropical. Existem árvores de grande porte, arbustos densos e zonas com umidade constante. Estas áreas albergam aves raras, insetos únicos e pequenos répteis. Não existem estradas pavimentadas nem entradas largas. O acesso é feito a pé, por caminhos de terra batida. A ausência de construções turísticas permitiu que os habitats se mantivessem estáveis. Nenhuma árvore foi cortada para a construção de hotéis, nem o mar foi dragado para a construção de docas. As comunidades locais utilizam os recursos com cuidado. Pescam o que precisam, apanham frutos e cuidam das árvores de sombra. Os rios que descem das terras altas transportam água limpa. Não foram desviados ou canalizados. Fluem naturalmente e servem como fonte de água para beber, lavar e irrigar as culturas. Em alguns troços, formam piscinas onde as pessoas se banham ou se refrescam nos dias quentes. A relação dos comorenses com a natureza não é turística. Faz parte do cotidiano. As pessoas não visitam a paisagem. Elas vivem nela. Pescam, caminham ao longo da costa, recolhem plantas ou cuidam de animais. Não existem barreiras entre o ambiente humano e o natural. Tudo está ligado. Na ilha de Grande Comores, para além do vulcão Karthala, existem florestas e zonas verdes que se estendem pelas encostas.
Estas áreas não estão sinalizadas, nem possuem percursos concebidos para os visitantes. São espaços que os habitantes conhecem bem. Sabem que plantas usar, que caminhos seguir e quando evitar determinadas áreas. Apesar de tudo isto, há viajantes que optam por visitar Comores. São poucos, mas procuram exatamente o que o país oferece: tranquilidade, natureza intocada e a oportunidade de conhecer um local livre de multidões e de exploração turística. Para eles, as dificuldades fazem parte do apelo. A autenticidade do local mantém-se exatamente por estes motivos. O isolamento protegeu as paisagens, os costumes e a vida cotidiana. As praias permanecem vazias, as vilas funcionam ao seu próprio ritmo, e os visitantes que chegam fazem-no com a certeza de que vão para um local sem filtros ou embalagens.